É isso, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, tá bom? Vocês baixando vai ficando de pé, e aí o pessoal do discipulado, né, já fica assim, né? Estudando ali o livro de João. Vamos ver se ele está afiado mesmo, esse negócio aí. Graças a Deus, da honra e para a glória do Senhor. Então a gente vamos pela beirada, né, buscando aqui o entendimento na palavra, naquilo que Deus vai trabalhar no meu coração. Mas isso aqui é um encontro interessante entre Jesus e a mulher samaritana. Uma mulher que sofre a metanoia no encontro com Cristo ali, poço. Ela sofre uma metanoia, ela sofre uma mudança na sua vida. Jesus ele vai entrar em áreas da vida dela que só ela sabia. Jesus vai chamar ela para uma particularidade, para uma conversa. Vai entrar em áreas até íntimas que ela não falou com ele, mas Jesus ele vai direto ao ponto. E assim é o Espírito Santo em nossas vidas. Não dá rodeio, ele vai direto ao ponto, onde dói, onde está o problema, onde está a dificuldade. Então vamos aqui, eu vou pedir aqui a atenção dos irmãos, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Eu vou ler aqui mais ou menos 6, até o versículo 6. Depois a gente vai lendo aqui outras questões aqui desse encontro, dessa mudança, desse encontro dessa mulher com Jesus. Diz assim o capítulo 4, versículo 1: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Diga assim, repita comigo: era-lhe necessário. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Só até aqui, curva sua face. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, pois tu és soberano e poderoso. Pai querido, que antes do fim deste propósito, nós possamos ter sido tocados de maneira diferente. Eu sei que isso já está acontecendo na vida de muitos, mas eu ainda venho te pedir, Senhor, um milagre, Senhor, um mover a vida daqueles que ainda não sentiram nada. Senhor, eu oro e me preocupo com aqueles que estão passando por esse propósito, de alguma maneira ainda não foram tocados, Senhor. Que a tua forte mão venha sobre a vida deles também. Ao começar por mim, Senhor, vem sim, Pai, tocar de maneira diferente. Eu estou com o microfone na mão, mas não sou diferente do povo que aqui está. Me coloca, Senhor, na mesma posição. Sou necessitado da tua graça e do teu Espírito Santo. Que nesta noite venha ser uma noite de encontro contigo, venha ser uma noite de conversão, venha ser uma noite de mudança, venha ser uma noite de mergulho na tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Pode sentar em nome de Jesus. Mas não fecha a sua Bíblia não, vem comigo aqui. Vamos passar aqui pelos versículos, destrinchando aquilo que Deus colocou em nossos corações. E vamos começar aqui o versículo. O evangelista aqui, o escritor João, ele vai dizer o seguinte: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas sim, né, no caso, seus discípulos, ele vai ser bem claro aqui quanto a isso. Jesus não batizou ninguém, quem batizava os discípulos de Jesus. Mas quando Jesus ele veio a saber que os fariseus já estavam sabendo dele, e nós vimos numa palavra um tempo atrás, eu falei até, o tema da mensagem foi a doutrina esquecida, e falamos da doutrina do novo nascimento, que quase ninguém tem pregado mais dessa doutrina. Nós discussamos um pouco sobre os fariseus. Os historiadores vão dizer que eram 6.000 de um grupo tão seleto que era em toda a nação de Israel. Um grupo que interpretava a lei. Alguns vão achar que não falavam coisa com coisa, ou que só falavam aquilo que não viviam, mas na verdade era uma casta de interpretadores da lei. E detalhe, irmãos, faziam comentários sobre a lei, tinham mais de não sei quantos comentários sobre a palavra. Então era uma classe, uma casta que eles eram rigorosos na interpretação da lei.
muito rigorosos em relação a isso. Existia ainda o Sinédrio. Sinédrio era o tribunal supremo dos judeus. Ali eles julgavam todas as coisas. Aí era um grupo mais seleto ainda, tinham fariseus ainda no grupo do Sinédrio, mais os sacerdotes, o sumo sacerdote do grupo do Sinédrio. E quando Jesus ouviu falar, que eles entendiam que Jesus batizava mais do que João. Se João já era um problema para eles, imagina Jesus. Se João, que era João agora, Jesus entra em cena, João sai de cena. João, que está falando, João Batista. Imagina agora Jesus. Jesus agora era a grande ameaça para os fariseus. Jesus agora era a grande ameaça para o Sinédrio. Então, assim que ele ouve falar, que eles já sabiam dele, Jesus vai sair ali da onde ele estava, de Jerusalém. Jesus ele vai evitar ali a questão da guerra, do confronto, porque ainda não era hora, não era tempo do confronto. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com esta palavra, irmãos, é que nós não temos que ficar na zona do confronto, querendo mostrar que nós podemos, querendo mostrar que nós somos tão fortes como qualquer um que está nos confrontando. Jesus, ele entende, ele sai da zona do confronto. Quantas vezes não perguntaram para Jesus: é você o rei dos judeus? E ele dizia: tu o dizes, evitando porque ainda não era momento. Então eu falei para alguém assim: não fique na zona de confronto. Fala para ele: não fique, saia. Não é vergonha, não é covardia, pelo contrário, é entendimento. Não ficar na zona de confronto. Jesus ele vai sair e vai dizer que ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Mas aí era-lhe necessário passar em Samaria. Está aqui 3 regiões que formavam ali o Israel, o povo: Samaria, Galiléia e Judéia. E aí, se nós formos olhar, nenhum deles se dá. Nenhum deles se dá. Judeu com Galileu, e Galileu e judeu não se davam com samaritano, e vice-versa. Nenhum daquele povo daquela região conseguia lidar um com o outro. O judeu não gostava do Galileu pelo seguinte: era uma questão de bairro. Quem nascia na Galiléia, para o judeu, era considerado caipira e ignorante. Jesus era um grandão da Galiléia, já era um descrédito, por ter nascido na Galiléia, para o judeu. Apesar de estar ali, mas quem nascia ali era considerado roceiro e ignorante. Se formos olhar para a história do samaritano, nós vamos ter que falar do cativeiro das 10 tribos. Sei que você está vendo isso aí já no discipular, quando houve depois de Salomão a divisão do reino, 2 tribos, reino do sul, 10 tribos, reino do norte. Vem a Síria sobre o reino do norte, mais de 28 mil israelitas foram deportados pelo Império Persa. O reino do sul se dividia entre a tribo de Judá, de onde viria a promessa, e o leão viria da tribo de Judá. E metade da tribo de Efraim é levada onde? Para o cativeiro Babilônia. Então o reino do norte ele é dissipado, porque colonos que eram conquistados foram colocados ali na capital do reino do norte, que era Samaria. Agora Samaria ficou os remanescentes, que era do povo de Deus, mais um montão de pessoas de fora, estrangeiros, se misturaram. Foram colocadas a palavra na vida deles, mas também veio os deuses com os outros povos. Então agora surge ali os samaritanos, e é o fim do reino do norte, das 10 tribos do reino do norte. Agora vamos olhar para o reino do norte, e vamos olhar e falar de Samaria, onde ficaram os samaritanos, o povo agora que era misturado, os remanescentes que permaneceram lá, mas colonos conquistados, trazidos de outros lugares. Alguns historiadores vão dizer que tinham mais ou menos 5 nações ali em Samaria, que não só adoravam ao Deus, ao Senhor, mas também a outros deuses. Eles acreditavam apenas no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Conheciam, foi colocado. Os judeus olhavam para o samaritano e entendiam que eles haviam deturpado a palavra. Isso agravou ainda mais o relacionamento. Tem um rabino que ele vai dizer o seguinte: que a guerra entre samaritano e judeu era tão forte. Por quê, pastor? Os judeus foram para o cativeiro babilônico, não se misturam com outros povos e voltam sem mistura. Já os que ficaram lá no reino do norte já estão misturados, são os samaritanos. E se vocês forem olhar para a Bíblia, vamos ver a história de Neemias. Tem um povo já ali misturado, Sanbalate, Tobias, e deu trabalho, e houve guerra na construção dos muros. Então desde sempre não se dava. Foram séculos de guerra, de briga, de desentendimento. E mesmo dentro ali do povo ali,
Os judeus ainda tinham acima, porque nascia a Galileia. É semelhante ao centro de São João, que mora lá em Jardim Paraíso. Tudo é São João de Meriti, mas aqui é centro e lá é o que? Jardim Paraíso. Então haviam essa cisma, mas judeus e samaritanos, principalmente, não se davam de jeito nenhum. Era complicado o relacionamento. O rabino ele vai dizer que no tanque onde o judeu lavava as mãos, os samaritanos não lavavam os pés. Nem judeu gostava de samaritano, e muito menos samaritano de judeu, porque judeu se achava superior. É o povo que foi levado, mas não se mistura. É o povo que é levado, mas não perde a identidade. E os samaritanos adoravam a Deus do seu jeito e se achavam superior também aos judeus. Quer dizer, os discípulos têm preconceito, mas o mestre não. O discípulo até vê outro com o olho torto, mas o mestre não vê. Sabe, os discípulos podem até ter preconceito, mas o Deus dos discípulos não tem preconceito. E Jesus ele vai dizer a Bíblia, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Esse necessário não significa que era o único caminho. Pelo contrário, havia caminho mais confortável para a Galileia. Quando a Bíblia está dizendo que era necessário, era mais um propósito do que uma dificuldade. Jesus era necessário passar porque ele tinha uma missão em Samaria. E entendemos que a palavra de Deus, algumas coisas é necessário passar. Que tem coisa na nossa vida que dá até para pregar o atalho, mas é necessário ouvir. Dá até para ir de outra maneira, mas é necessário viver. Dá até para não tentar abreviar. Dá até para pedir para Deus: Senhor, afasta de meus cálices. Mas é necessário você passar por isso. Sabe, não cai nenhuma folha da nossa vida, não há nada, nenhum ponto na nossa história que Deus não esteja no controle. Dá até para abreviar. Tem gente que não quer viver, tem gente que não quer ouvir, tem gente que não quer passar, mas a Bíblia vai dizer: era necessário passar por Samaria. Não é porque era o único caminho, é porque havia propósito. Sabe, tem coisas que nós vamos passar, não é porque é o único jeito, é porque é propósito de Deus na nossa vida. Então eu falo para alguém: não adianta querer correr, porque é necessário passar. Era necessário que Jesus descesse para Galileia, passando por Samaria. E como eu falei, tinha caminho mais confortável, tinha maneira de chegar. Ele poderia não passar em Samaria, até porque samaritano era inimigo de judeu. Mas Jesus não veio para isso. Havia uma necessidade. Havia uma mulher em Samaria, no qual ele precisava ter um encontro com ele. Sabe o que eu aprendo com Cristo, irmãos? Jesus ele vai para lugares onde nossos amigos não vão. Jesus ele vai adentrar em lugares para ter encontro com pessoas. Tem coisas que só ele vai fazer pela nossa vida. Lembra do endemoniado de Gadara? O que ele vai fazer em Gadara se é lugar de porcos? Gadara é lugar de criação. A atividade de Gadara era para os judeus, nem porco comia, passava longe. Ele poderia ir para Bereia, ele poderia ir para qualquer outro lugar, era lugar de pregador. Se ele quisesse fazer o nome dele como pregador, jamais ele iria para Gadara. Mas havia um homem em Gadara. Era necessário passar pela tempestade, era necessário passar por aquele lugar, era necessário o navio quase ir a pique. Foi necessário eles acordarem Jesus, que dormia no barco, para poder chegar em Gadara. Quando ele chega em Gadara, ele pisa na praia. Quando ele pisa na praia, o endemoniado sai do sepulcro. Existe uma ação contrária quando Jesus chega. Jesus vai andando e o endemoniado vai saindo do lugar de morte, porque é necessário. Então era necessário passar em Samaria. Você tem orado ao Senhor: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Eu não queria viver, mas é necessário passar. Tem coisas que é para a glória de Deus na nossa vida. Tem coisas que passamos que é para o processo de amadurecimento, de maturidade. Tem coisas que passamos que é para o processo de libertação. Era necessário passar em Samaria. Não tinha para onde correr disso. E eles, quando chegam ali em Samaria, ele vai dizer no versículo 6 que estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, e assim junto da fonte, era isso quase a hora sexta. Que hora era a hora sexta, meu irmão? Me ajuda aí. Temos a terça, a nona. Que horas? A sexta? Meio-dia.
E a nona? E a terça? 9 horas. Terça 9, sexta, meio-dia. Nona, 15 horas. A hora nona era quase meio-dia. Ele vai ali. Quando ele chega ali, tem uma mulher. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-lhe de beber. Você percebe que quando Jesus quer mudar na nossa vida, ele sempre começa nos pedindo algo. Quando Jesus quer fazer uma metanoia na vida de alguém, ele já não chega te oferecendo, ele chega te pedindo. Nunca parou para perceber isso não? O nosso coração, o nosso entendimento. Ele vai pedir para ela. Ele não vai chegar oferecendo, ele vai chegar pedindo. Sempre que Jesus quer mudar algo na nossa casa, ele chega te pedindo algo. Pedindo que se volte para ele, pedindo que abra o coração para ele. Não precisa de tempo, ele precisa de espaço para trabalhar na nossa vida. Ele vai chegar para essa mulher e vai pedir o que beber. Ele não chega dando. Apesar de ele ser a água da vida, ele chega pedindo. Jesus tem pedido de você para que a mudança aconteça na tua vida. Jesus tem pedido de você de verdade. De repente é entrega, de repente é parar com a resistência passiva para com o espírito dele. Ele podia, mas ele não violenta. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, entrarei. De repente ele está batendo na porta, só quer que nós venhamos abrir a porta, não olhar pela maçaneta, não olhar por debaixo da porta, não é ter medo da mudança. Ele tem pedido. Sabe, tem gente que para viver uma metanoia não adianta dar metade, ele te quer por inteiro. Ele chega pedindo, ele não chega dando, ele não chega se apresentando. Vai falar para ela: dai-me o que beber. Seus discípulos tinham ido comprar comida, estavam fora. Era Jesus tratando com ela. Disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui alguns vão dizer que ela está agindo com humildade, mas os pregadores vão dizer que ela age com arrogância, porque samaritanos se sentiam superiores a judeus, não inferior. Os judeus se sentiam superior a... Sendo tu judeu e eu samaritana, tu me pedes o que beber? É o que ela vai falar para ele. Como pode? Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que é água viva na cabeça dessa mulher? Não fala? Eu sei que no sentido espiritual nós sabemos que Jesus é a fonte de água viva, é a fonte que jorra, é a fonte que transforma. Mas na cabeça dessa mulher não entendia quem ele era. Nós vamos ouvir a palavra água viva pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 26. Quando Isaac é expulso por Abimeleque, Isaac ele cresce, ele vai tirar ele de lá, vai pegar os poços que Jacó tinha deixado para ele. Ele vai lá perto dos pastores de Gerar, ele vai cavar poço, vão expulsar ele de lá, e um dos servos dele vai falar para ele, para Isaac: ó, achamos água viva é a água que vem da nascente. Água viva é a água que vem da nascente, que vem do rio. Jesus vai usar uma linguagem que ela entenda, para que ele venha explicar quem ele é. Jesus ele nunca vai usar uma linguagem que nós devemos entender, irmãos. Quando ele vai falar com a gente, vai ser em linguagem clara. Tu vai entender que ele falando naquilo que nós entendemos. Ele vai falar para ela assim: ó, se tu soubesse o dom, quem ele é e a missão, o que ele veio fazer, esse é o dom daquele que te pede, tu lhe pedirias água viva. E ela ainda sem entender quem ele é, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar do poço, é fundo, onde pois tens água viva? A água viva que ela está pensando e que tem na mente dela é essa. São águas de nascente, águas que jorram. Mas Jesus não está falando só desse tipo de água, mas ela ainda não tinha entendimento. Sabe qual é? Às vezes no processo de metanoia, nós ainda não temos entendimento de onde ele quer chegar. Mas fala para alguém assim: ele vai clarear o que ele quer na tua vida. Pode falar. Ele vai clarear mais o que ele quer na tua vida. Aleluia. Jesus, versículo 3, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida
eterna. Agora ele está falando dele. Agora ele está falando para ela. Está começando a explicar o meio do processo e quem ele é. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido. Agora ele vai entrar na intimidade. Irmão, como é que o assunto de água vai mudar para casamento? Jesus não dá muita volta, não. Ele está falando do poço, ele está falando da água viva, está falando uma linguagem que ela entenda, está falando quem ele é. Se ela soubesse quem é que está lidando, quem é que está falando com ela. Se eu tivesse entendimento do que ele quer fazer. Se eu tivesse entendimento do que ele tem para mim. E ele vai continuar explicando para ela. Ela falou: onde está essa fonte de água viva? Ela está cansada de ir ali sempre, meio-dia. E alguns pregadores, biblicistas vão dizer o quê? Que o horário que ela ia porque ela não se dava bem com outras mulheres, devido à sua situação. Não ia junto com as mulheres. As mulheres iam bem cedo ou bem depois, mas não naquele horário. Ela está sempre sozinha na sua caminhada. Jesus vai perguntar: chama o teu marido e vem cá. Ele vai entrar agora nessa questão jurídica na vida dessa mulher. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus fala assim: tu já teve 5, e o que tem não é teu. Agora vão dizer que essa mulher, ela era prostituta. A Bíblia não está dizendo isso, mas por algum motivo ela foi repudiada várias vezes. E se nós formos entrar nessa questão do casamento, na dureza do coração, mas isso aqui eu estou falando para os judeus. Mas eles guardaram algumas coisas do Pentateuco, da lei, da questão da carta de divórcio. Pelo menos para os judeus o divórcio era muito caro. Eles tinham que ir até o sinédrio. Quando se casavam, eles recebiam um dote, e agora eles tinham que devolver o dote, tudo aquilo que lucraram em cima do dote. Então era melhor repudiar. Era melhor repudiar uma mulher por qualquer coisa, por qualquer motivo. Casou, ela tinha olho preto, agora arrumava outro de olho azul, então ela já não queria mais a de olho preto, repudiava a mulher, porque carta de divórcio saía muito cara. E por algum motivo essa mulher ela foi repudiada 5 vezes, e agora não estava num relacionamento como se deveria estar, por algum motivo. Mas a Bíblia não está dizendo que era marido de alguém ou de outro, não está dizendo nada disso, nem que ela era prostituta. Mas que de repente trouxe mal-estar para a vida dessa mulher, porque outras mulheres não andavam com ela. Ela estava pegando água no poço sozinha. Jesus vai entrar nessa questão. Jesus vai alertar para essa questão da vida dela. Como está a vida daquela mulher? Sabe, no encontro com Jesus, ele sempre vai entrar na questão da nossa vida, de como está a nossa vida, de como estão as nossas decisões, de como está o nosso coração, de como está, o que nós estamos fazendo. Ele sempre vai entrar nas particularidades. Tem gente que não quer ser tocado na particularidade. O pastor Sérgio pregou muito bem aqui na quarta-feira passada das questões de ferida e cicatriz. Ferida ainda bate e abre, cicatriz já está a marca, mas está curada. Nem sempre nossas feridas se tornaram cicatrizes, essa é a verdade. Jesus vai logo atacar a questão: o teu marido tem 5, e agora aquele que tem também não é seu. E essa mulher ela vai desviar o foco da conversa. Ela vai tirar a conversa dele e vai começar a falar de religiosidade. Vai começar a falar do melhor lugar para se adorar. Vai começar a falar do melhor lugar para estar. Vai começar a falar de uma questão entre os samaritanos e os judeus. Porque Samaria ficava nas regiões montanhosas. Então para eles a adoração e o centro era ali no Monte Gerazim. Então ela vai agora tirar: vamos parar de falar da minha vida. Vamos mudar o foco. Vamos parar de falar das minhas particularidades. Vamos parar de falar de quem eu sou. E ela vai levantar uma outra questão como cortina de fumaça para desviar aquilo que Jesus estava falando da vida dela. Sabe, mas com Deus não se brinca. Ele é aquele que nos sonda por detrás e por diante. Tu pode até querer disfarçar, tu pode até querer mudar o assunto, mas Ele sabe aquilo que eu e você precisamos. Não tem para onde correr disso. Pastor, eu não quero tratar disso, mas se Ele quiser tratar, Ele vai tratar por mais que dor. Agora ela vai desviar a conversa. Ele vai mandar chamar o marido, e ela vai falar o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela vai mudar o foco.
Vai tirar, agora Jesus vai sair da questão judicial, ele vai entrar agora numa questão religiosa. Bom, tu pode até mudar o foco, ele sabe de tudo que é assunto, de todas as coisas, aquilo que você precisa. Pode até querer mudar o foco. Não quero mais trazer, ele vai, não tem jeito, não tem pra onde correr dele. E Jesus vai dizer o seguinte: disse-lhe a mulher, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que é a hora, vem, e que nem neste momento, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que não sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Jesus agora está estabelecendo um novo sistema de adoração. Jesus está estabelecendo uma nova forma de adorar. Ele está falando assim: não é nem no monte, não é nem em Jerusalém. É chegada a hora, e a hora é em que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Mas adorador é o que não falta, intercessão é o que não falta, cantor é o que não falta, pregador é o que não falta. Ele está dizendo assim, o que Jesus está dizendo aqui é que cantar não é adorar, é que pregar não é nessa adoração que Ele procura. Ele procura uma adoração da nossa própria vida diante dEle. Não está no cantar, não está no pregar, não está no interceder. Olha, mas eu toco, eu sou adorador porque eu canto. Não, é adoração com a vida, colocar a vida no seu altar. É esse que Deus está procurando. Alguém que viva. Não está naquilo que você faz, está naquilo que você vive. Está naquilo que eu vivo. Isso é adorar o nome do Senhor. Tocar não é adorar, cantar não é adorar, louvar no coral não é adorar. O tipo de adorador que o Espírito procura é aquele que adora com a sua própria vida, não com aquilo que faz, mas com a forma que vive. Porque cantar tem um montão, pregar tem um montão, mas viver aquilo que Ele quer é diferente. Ser um adorador é viver. Ser um adorador é: Senhor, controla a minha vida. Sabe, os maiores atos de adoração da Bíblia está em gestos, está em atitude, não está no cântico, não está na palavra só, não está no exercer o sacerdócio. Não é isso. Está na atitude, está naquilo que eu sou quando eu não estou aqui, está naquilo que eu desempenho quando eu não estou no meio do grupo, quando eu não estou no meio da igreja. É esse adorador que o Espírito está procurando. Alguém que adora em espírito e em verdade. Sabe quando vai haver adoração verdadeira? Quando as pontas soltas saírem, quando aquilo que é obscuro vier para a luz, quando aquilo que eu não falo para ninguém eu parar de fazer, quando aquela dor, quando aquele rancor, quando aquela soberba, aí haverá verdadeira adoração em nós. Tem muita ponta solta. Enquanto houver ponta solta, não haverá verdadeira adoração. Enquanto houver coisas pela metade, coisas para serem resolvidas, não haverá verdadeira adoração. Pois a hora chegada é a hora era em que o Espírito procura na terra os verdadeiros adoradores, aqueles que não têm reservas, aqueles que não têm mais medo, aquele que não manda Moisés subir no seu lugar, mas sabe o seu lugar dentro do corpo. Esses são os adoradores que Ele está procurando. Porque orador tem um monte, pregador está assim, cantor também. Mas alguém que queira viver esse evangelho, alguém que fala: Senhor, esse aqui trata de mim num todo, que não deixa nada no escuro, mas traz à tona, traz para a luz da palavra. Aquele que não é um aqui e outro em casa, um aqui e outro no trabalho, um aqui e outro na rua. São esses verdadeiros adoradores que Ele procura. Não está na reunião um verdadeiro adorador, mas é aquele que coloca a vida diante do altar do Senhor. Ele está estabelecendo, está falando com ela: eu estabeleço uma nova forma de adorar. Não é no monte, não é em Jerusalém, é no interior, é no coração, é na transformação de dentro para fora. Não é só aquele que confessa da boca para fora, mas não quer viver, mas é aquele que se entrega. E Deus bem sabe o quanto nós temos medo de mudar, por N motivos. Se eu mudar, vão passar por cima de mim. Se eu mudar, vão rir de mim. Eu tenho que manter. Eu não posso descer. Eu vou ser mole demais, irmãos. Deixa o Espírito tratar da forma que Ele quiser. A hora é chegada e a hora é. E que o Espírito está passando na terra procurando verdadeiros adoradores. Sabe, que nós possamos cantar: acho em mim um verdadeiro adorador. Vem ungir. Minha oferta de louvor
Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acho em mim um verdadeiro adorador. É difícil descer, sabe? É difícil tirar a capa e falar: Senhor, faz a Tua obra. Tira os medos, tira os traumas. A gente está sempre colocando a culpa em alguém, mas o fato é que o Espírito, ele sonda a terra. Se tem tantos adoradores aí, por que ele está procurando tanto? Se tem tanta gente cantando, toda igreja tem um louvor, por que ele está procurando tanto? Se Jesus falou que a hora é chegada e a hora é que o Espírito rodeia a terra procurando os verdes, mas se ele procura é porque tem. Deus não perde o tempo dele. Se ele procura é porque ele está forjando. Se ele procura é porque ele está tratando. Se ele procura é porque ele está transformando. Se ele procura é porque você está vendo uma metanoia no meio do povo dele. Está vendo uma mudança. Deus está forjando os verdadeiros adoradores. Pastor, qual é a condição que o senhor está? Não sei, me coloco na mesma condição que você. Tenho que trazer para a luz aquilo que está obscuro, as pontas soltas, aquilo que eu tenho que tratar, os medos e entregar diante do Senhor. Ele é a fonte de água viva. Ele é o único que pode transformar, fazer mudança. Ele vai dizer para ela no versículo 24: Deus é Espírito. Importa que os que adoram, adorem em Espírito e em... Só consigo adorar o Espírito em verdade quando as pontas soltas saírem. Quando houver entrega. Pastor, entrega de louvor, irmãos. Quando colocar no altar o nosso coração. Eu falo aqui sem medo de errar. Tem pessoas aqui que só vão ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Enquanto for pela metade, não vai acontecer. Enquanto for pela metade, tu não vai ver completa a obra que Ele tem. E olha que Deus não é Deus de deixar a obra pela metade. Ele não atrasa a obra, quem atrasa somos nós. Tudo já está preparado para que Deus venha fazer na nossa vida. Nós é que não estamos prontos para receber. Mas Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Ela acreditava, ela estava esperando o Messias. Mas assim como no caminho de Emaús, alguns vão reclamando da vida, conversando com o próprio Deus que está do seu lado. Quem dera fosse Ele que libertasse Israel. Quem dera fosse Ele que libertasse o nosso povo do domínio romano. E agora já faz 3 dias que Ele morreu, só tu não sabes, só tu és peregrino. E falando com o próprio Deus, irmãos. Jesus está do lado dela. Sabe o que Ele vai falar para aquela mulher? Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Ele vai voltar novamente para o Antigo Testamento. Primeira vez que essa palavra aparece, para mostrar quem Ele é. Ele chama Moisés para descer até o Egito. Moisés vai falar assim, outras palavras: eu, Senhor. Tu não, Moisés, tu és só um instrumento. Então eu falo que quem me enviou. Fala que eu sou o que sou te enviou, Moisés. Fala que eu sou o que sou te mandou lá. Liberta o meu povo e deixa meu povo ir para aqui e me ofereça adoração no deserto. Jesus, quando fala para ela assim, ó, eu sou, é quem está falando contigo. Jesus está falando assim: eu sou o que sou. Eu sou o que é necessário para você. Se você tem fome, eu sou o pão da vida. Se você tem sede, eu sou a fonte inesgotável de água viva. Se você tem medo, eu sou coragem. Se você não tem esperança, eu sou esperança. Se você está enfermo, eu sou a cura. Eu sou o que sou. Aleluia! Glória a Deus! Se você se sente capaz, Ele é a capacidade que vai te levantar. Se não tem autoridade, Ele é a autoridade. Se não tem esperança, Ele é a esperança. Se não tem direção, Ele é a direção. Se não tem ousadia, Ele é a ousadia que te falta. Vai falar para Ele: eu sou o que sou. É quem fala contigo. Aleluia! Ele é o que nós precisamos. Ele é tudo em nós. Essa palavra nunca fez tão sentido para mim, porque Deus se apresenta como: eu sou o que sou. Eu sou tudo que você precisa para romper, para quebrar, para ir além, para tirar uma predisposição da tua vida. Ah, pastor, meus pais viveram, meus avós viveram, eu estou vivendo também. Isso acaba em você, porque eu sou o que sou. Já chegou para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Ele é aquele que pode mudar até as predisposições da nossa
família, alguns vão falar que é maldição hereditária. Fala o que você quiser, mas Ele é tudo que nós precisamos para mudar, para sofrermos uma metanoia, irmãos. Quantas vezes você já orou pela tua dificuldade? Continua orando, coloca diante do Senhor. Pastor, estou todo endividado. Pega as contas todas, bota no chão, fala: Senhor, quem entrou fui eu, Pai, mas Tu és aquele que diz: eu sou o que sou. Tu és poderoso para me tirar, Pai. Eu até entrei, mas Tu és poderoso para mudar o meu cativeiro. Vai para Ele. Ele é tudo que nós precisamos. Que é isso, pastor? Deus trata disso. Deus é suficiente. Vai falar para a mulher: eu sou o que sou. É quem está falando contigo, mulher, para ela entender quem Ele era. Novamente ele vai lá para o Pentateuco, vai lá para Êxodo, vai lá para quando ele fala com Moisés, fala para Faraó: quem te enviou, eu sou o que sou. Poderoso para cumprir, poderoso para fazer. O que ela faz? Vieram os discípulos, ficaram maravilhados, não entenderam nada. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens, começou a pregar em Samaria: eu sou o que sou, falou comigo. Junto, ela esqueceu até a necessidade, porque nem só de pão vai viverá o homem, ou de necessidade, ou de fama, ou de reconhecimento, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela deixa o cântaro. A necessidade dela era o que? Era água física, mas ela encontra a água da vida. Ela encontra a fonte de água inesgotável, que é o próprio Cristo. Vai falar para ela: eu sou, tem falado contigo. Ela esquece a necessidade terrena e começa a pregar a palavra. Tem gente mais preocupado com o trabalho, mais preocupado com as questões da terra do que com as questões espirituais. Ela abre mão, o cântaro fica. Ela foi para pegar o quê? Água. E ela deixa o cântaro, porque ela encontra algo maior do que a sua aparente necessidade. E ela vai pregar para aqueles que estão aonde? Em Samaria. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vieram para conhecer a água da vida. Daqui a pouco entrou os discípulos, lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Estavam preocupados. E agora eu vou conjecturar. Eles chegam: Rabi, come. Será que já tinham dado comida para Jesus? Porque no episódio anterior eles chegaram lá na pousada em Samaria, foram fazer o check-in de Jesus para ele dormir na pousada. Qual o nome? Yeshua. Judeu aqui não entra, não permitiram hospedar Jesus na pousada em Samaria porque era judeu. Qual o nome dele? Yeshua HaMashiach. Não, judeu aqui não entra. João chega para ele, outro discípulo: mestre, nos permite orar para que desça fogo do céu e consuma os samaritanos. João, discípulo do? Parece que ele está meio bipolar aqui. Vai pedir para que Jesus desse autorização para ele orar. Ele já sabia que a oração não tinha poder e com quem ele andava, porque não quiseram hospedar Jesus. Ele vai falar: mestre, permita-nos que venhamos orar para que desça fogo dos céus e consuma os samaritanos. E João é considerado discípulo do amor. Ele pede para descer fogo dos céus. Olha para alguém e fala assim: não tem homem perfeito. Fala para ele assim: Jesus é perfeito. E ele pergunta: será que já trouxeram comida? Não é possível, nem os pedaços quiseram dar. Não quiseram deixar Jesus dormir no local. E ele, cansado, e mesmo assim ele vai pregar. Jesus é o único que, ainda rejeitado, permanece lutando por aqueles até que rejeitam. Ele morreu na cruz, mas não está obrigando ninguém a segui-lo. Não está obrigando. Estamos ouvindo sobre metanoia há quase um mês, mas se tu quiser mudar, você muda. Se não quiser, aí é contigo. Mas a palavra tem sido: ele não nos obriga a nada. Mas vai chegar um tempo que ele não vai vir dessa maneira, virá como juiz e até advogado. Mas advogar a causa que a gente nem quer que advogue, só ele. E ele: mas onde o senhor quer chegar, pastor? Eles estão preocupados que ele ainda não comeu. Ele vai dizer assim: então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Se nem queriam hospedá-lo, vai dar comida para ele? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tem momentos que nós vamos ter que deixar a nossa necessidade física de lado para poder cumprir a vontade do Senhor na nossa vida, para que vejamos outras coisas acontecendo, mudança na nossa vida.
Aquela mulher samaritana, ela vai até a cidade, começa a pregar o que Jesus fez na vida dela, o encontro que ela teve com Cristo naquele poço de Jacó. Mas ele começa no versículo 7 não dando, mas pedindo algo. O que Jesus tem te pedido para começar a mudança na tua vida? Antes dele dar, ele vai sempre nos pedir algo. Seja o nosso coração, a nossa paciência, mais equilíbrio, espiritualidade. O que ele tem te pedido para começar a obra, para começar uma metanoia de fato na nossa vida? Indo aos samaritanos, parte 1. A mudança da mulher samaritana. Será que ela voltou para o homem que nem marido dela era? Se até o cântaro ela deixou as coisas que ela achava que precisava, porque tinha encontrado tudo aquilo que lhe completava. Está dando volta achando que precisa de um monte de coisa. Pastor, eu preciso de reconhecimento, eu preciso de ganhar muito dinheiro, eu preciso de ter uma casa, eu preciso de ter isso. Mas será que nós já encontramos aquele que nos completa de fato? Aquele que pode fazer a diferença na nossa vida? Pastor, por que você está pregando isso para uma igreja? Aqui tem pouco recém-convertido, tem pessoas que já estão aqui há muito tempo. Certa feita um pregador chegou numa igreja pregando a palavra e a esposa do pastor que mais chorava. Ela já tinha sido líder de coreografia, líder de juventude, líder de intercessão, mas naquela noite, com mais de 30 e poucos anos de evangelho, ela estava se convertendo pela primeira vez na presença do Senhor. Pastor, como isso acontece? Temos que ter um encontro genuíno com Cristo, passar pelo poço de Jacó, entender que Ele é a água viva, deixar o cântaro de lado, nossas necessidades pessoais. Ele nem comer Ele quer. Comida, minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. Pastor, nós precisamos desse corpo de comida, não é isso. Vai ter momentos que nós vamos comer, mas que nós estamos dizendo que algumas coisas têm sido prioridade na nossa vida, e não fazer a vontade do nosso Deus. Fazer a vontade do nosso Deus é prioridade 10. Primeiro vem tudo, irmãos. Primeiro vem família, primeiro vem filho, primeiro vem trabalho, primeiro vem nossa postura, vem a nossa aparência, vem a nossa forma, vem o nosso lazer. Deus vem no último lugar. Jesus vai falar: a minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão. Quem tem pregado isso hoje em dia? Quem tem pregado isso? Dura coisa de se ouvir. Buscar o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Tem que me focar em Cristo, abrir meu coração para Ele, para que as portas se abram. Tem pessoas que as portas só vão se abrir por definitivo, vão se entregarem a Ele, entender o que Ele quer na sua vida. Deixa o cântaro de lado, tem um encontro genuíno com Deus. Vamos dobrar os joelhos, vamos orar, vamos descer para a honra e glória do Senhor. Nós temos 15 minutos para orarmos. Aleluia, glória a Deus.